Olá, Shalom, Online, Barubá, Vicol Israel. Seja bem-vindo à Voz de Israel. Vamos dar início hoje a mais um programa da Voz de Israel. Hoje é o programa 151 e hoje nós vamos começar uma nova série para você. Uma série que certamente falará a todas as pessoas, sem exceção, nesse planeta, independente se crê ou se não crê que existe Deus ou se existe deuses, não importa. O que importa é que esse assunto que nós vamos falar, ele interessa a todos os seres humanos um pouquinho, porque trata-se da morte. Vamos falar sobre o que é o Criador do céu e da terra e a sua relação com a morte que está descrito no livro da Bíblia Sagrada, e que todo mundo, sem exceção, crendo ou não na Bíblia, conhece a morte, porque sabe que morrerá um dia. Não tenha dúvida disso. Então, é um assunto imperdível. Vou procurar abranger esse assunto que é muito, diria assim, triste. É um sentimento, desperta o sentimento das pessoas de revolta, de tristeza, de angústia, de mal-estar, e que certamente a maioria das pessoas não querem e nem gostam de ouvir sobre isso. Mas é a realidade da vida nesse planeta. E você não pode perder essa série. Mas antes que eu comece essa série, nós vamos mais uma vez mostrar a você, convidar você, melhor dizendo, para a nossa viagem, se assim for do seu interesse e da vontade do Eterno. Esteja conosco no dia 17 de janeiro de 2017, essa caravana que vai para Paris, Egito e Israel. Uma viagem imperdível, um valor incomparável. Não existe, como já dissemos, no Brasil, nenhuma operadora que ofereça esse roteiro por esse preço. E quando se trata de uma operadora como a West Travel de São Paulo, que há 44 anos leva pessoas peregrinas a Israel, com a qualidade do West Travel, que não existe, para ter igual, melhor não vai existir, não tenha dúvida disso, por esse preço. E eu quero, mais uma vez, que você veja essas imagens e converse com Deus, com o Eterno, e se for da sua vontade, do Eterno, que você seja o chamado, espero contar com você nessa caravana. Não saia daí, assista mais uma vez esse vídeo. ידבק לשוני, אוי לחיכי, אם לא אזכרכי. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני, אוי לחיכי, אם לא אזכרכי. אם לא אעלה, אם לא אעלה את ירושלים. Como você viu as imagens, mais uma vez ratifico o meu convite a você para estar conosco nessa caravana. Você certamente fará a viagem dos seus sonhos, uma viagem que quem conhece, já foi a esse lugar, está sempre querendo voltar. Só 30% das caravanas, das pessoas que vão a Israel, estão indo pela primeira vez. 70% das pessoas já estão indo pela segunda ou terceira vez a Israel, porque é uma coisa muito especial para pessoas especiais. Eu espero que você seja uma dessas. Mas, como disse no começo do programa,
nós vamos dar início hoje a uma nova série, uma série chamada O Criador e a Morte. E por que vamos falar sobre isso? Porque certamente você já ouviu falar de pessoas que não creem que existe um Criador, que existe um Deus, que existe um responsável pela vida, que seja amor, porque é isso que é a ideia que o povo tem, que permita que as pessoas morram. E às vezes pessoas inocentes segundo elas. Crianças morrem inocentes. Pessoas que são acometidas por doenças que ninguém sabe explicar e são ceifadas de maneira trágica, de maneira rápida. E as pessoas ficam questionando onde está Deus, Deus existe, e que nada disso é verdade, isso é balela. As pessoas que diziam acreditar já se voltam contra esse Deus que eles criaram e também foram levados a acreditar, e as pessoas permanecem incrédulas, aumentando cada dia mais o crer no aqui e no agora, a viver para si mesmo, caracterizando o que Paulo disse na sua segunda carta a Timóteo: pessoas amantes de si mesmo, egoístas, porque esse é o caráter das pessoas dos últimos dias. E nós já falamos sobre isso bastante. Você, se quiser ler o texto, pegue lá a sua Bíblia e leia segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3 em diante, do verso 1 até o verso 9, você vai verificar as características desse povo dos últimos dias. Faz parte da vida. Infelizmente, as pessoas vivem dessa forma, querendo uma vida eterna, porém sabendo que irão morrer. E o tema dessa nova série que nós estamos conversando hoje tem o propósito de esclarecer isso a você de uma maneira que talvez, eu particularmente acredito, você não tenha ouvido de boca de nenhuma pessoa que você conhece, pregador ou não, acerca desse assunto. Porque é um tema que entristece as pessoas, que não traz alegria ao coração de ninguém, porque na verdade a maioria das pessoas não querem morrer, embora saibam que isso é a certeza das suas vidas, ainda enquanto cidadãos e cidadãs desse planeta. Sem dúvida, a morte é o terror do ser humano. Diria até de todos os animais que têm sangue quente, que têm sangue frio mesmo, todos temem, todos têm medo, fogem da morte. E se é uma certeza nessa vida, nesse Orlando Hazek, nesse mundo que vivemos, é a morte. E ninguém quer receber. Mas, como disse, nesse programa você vai saber, nessa série que começamos hoje, porque as pessoas morrem de câncer, morrem de fatalidades, que chamam fatalidades, mortes trágicas, doenças consumptivas, coisas terríveis acontecem com as pessoas, inclusive com crianças, inclusive recém-nascidos. E se perguntam, onde está Deus? Como já falamos, já ouvimos da boca de várias pessoas que elas não podem crer num Deus que permite essa onda de assassinatos, de crime, de ladrões, de pessoas que não prestam e parecem não fazer nada. Porque isso é a ideia que as pessoas têm acerca do Criador, quando creem no Criador. Porque na verdade há muitas pessoas que um dia disseram que criam, hoje não creem mais, porque na sua vida, na sua família, aconteceu algo terrível, algo triste, algo muito abalador, que afastaram essas pessoas da presença do Eterno e esqueceram que ele realmente existe, porque elas pensam em si mesmas, elas são egoístas, elas olham para si, para os seus umbigos e acham que o Criador do céu e da terra tem que estar conivente com o que elas acham que é correto e com o que elas acham que é incorreto. Elas não seguem uma disciplina de outrem, mas a sua disciplina. O que interessa a elas é o seu grupo, e não a uma norma que atinja, que procure cobrir toda a área da sociedade e o povo do modo geral. Mas não, as pessoas pensam em si, e somente em si, e no seu grupo que está ali ao seu redor. E nós sabemos, porque a morte
É algo que é necessário nesse mundo, nesse planeta. Porque sem a morte, esse mundo já estaria milhões de vezes pior do que está. É só raciocinar o número de pessoas se multiplicando a cada dia como baratas e formigas, e pessoas cada dia mais malignas, pessoas tomadas pelo inferno, por coisas que não agradam a maioria das pessoas, no sentido assim, que conhecem o que é fazer, o que é reto, o que é justiça, praticar justiça. E justiça, como tudo nessa vida hoje em dia, é relativo. Cada um tem a sua justiça, tem o seu Deus, tem a forma de amar, e cada um procura andar conforme a vontade do seu coração. E depois ficam aí perguntando, e aí, onde está Deus? Deus não existe. E a Bíblia diz no Salmo 1, no Salmo 14, melhor dizendo, no verso 1, que o tolo diz no seu coração, Deus não existe. A mesma coisa está no Salmo 53, o tolo diz no seu coração que Deus não existe. E é fácil dizer dessa forma, por que não? Agora, nós vamos mostrar nessa série, e você, se tiver paciência, se tiver coragem de assistir, vai entender porque você morre, porque você tem na sua família desgraça, porque você viu na sua família desgraça de morte, estágio, inclusive das crianças e dos seus filhos. Se você tem uma pessoa que perdeu seu filho, ou perdeu sua filha nessa vida, e você ainda está vivo para lamentar-se por isso. Então você não pode perder, e você no final da série pode julgar se eu disse algo aqui que não procede. Eu não vou aqui falar de religião, não vou falar aqui de sofismas de maneira nenhuma. Vou falar de fatos que você não pode negar. Tenho certeza, eu bem sei. Tenho certeza, eu bem sei que a maioria das pessoas não vão gostar de ouvir o que eu vou falar nessa série. Se Deus permitir que eu termine essa série, obviamente. Se eu estiver pronto, se eu tiver condições de terminar. Porque isso é a vontade do meu coração, mas é preciso que esteja no coração do Pai. Eu creio que está. Se não estiver, não vai acontecer. Porque as coisas nascem no coração do Eterno e é realizada por homens com propósito. E eu tenho o propósito de procurar levar a verdade de uma forma que as pessoas não gostam de ouvir e que a maioria das pessoas também não querem levar. Então, eu quero começar o programa de hoje, já mostrando a você como que começou, como se introduziu a morte no mundo. Vou ler aqui um texto e depois vou explicar para você, para que você não fique pensando que eu estou falando de religião. Eu falei que não vou falar de religião, mas vou ler o texto da Bíblia para que você entenda. Mas você tenha paciência, continue me ouvindo e depois você julgue por você mesmo, porque nós vamos falar. Vamos começar lendo hoje, para iniciar esse texto, essa história de hoje, do tema, é o Gênesis capítulo 2, do verso, vamos ver, Gênesis 2, verso 17, vamos ver do 15, verso 15 ao verso 19. 2, verso 15 ao 19. Diz assim a palavra: O Senhor Deus, isso é a versão NVI, colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Como sempre, eu colei também esse texto aqui, na versão hebraica, no Tanar, a versão traduzida para o português, mais aproximada do original. Vamos ver Gênesis 2, capítulo 2, do verso 15 ao verso 19. Diz assim a palavra: Adonai pegou a pessoa e a pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidar dele. Adonai, Deus, o Senhor, deu à pessoa esta ordem. Veja bem, Adonai, o Senhor, deu à pessoa esta ordem. Esta ordem: você pode comer à vontade de toda árvore do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque no dia em que comer dela, com certeza você morrerá. Porque no dia que você comer dela, com certeza você morrerá. Pois no dia que você comer dela, certamente você morrerá. Veja só, esse texto que nós acabamos de ler aqui no Bereshit,
e também na NVI, que o Gênesis, a Bíblia, fala de uma metáfora que não necessariamente tem que ser a verdade como está assim escrito. Por quê? Porque nós sabemos que há pessoas que não creem na Bíblia, obviamente, mas para você que é incrédulo, que acha que a Bíblia é mitologia, é invenção, é conto da carochinha, quero lembrar você, para que você abra espaço na sua mente e entenda que a Bíblia, ainda que você não concorde com o que está escrito nela e tenha os seus pensamentos, você deveria pensar que tem ensinamentos. E o propósito do Bereshit, aqui da Gênesis, da história da início da humanidade, é mostrar às pessoas como as coisas possivelmente aconteceram. Ainda que não tenha sido dessa forma, mas existem lições atrás dessas letras, atrás dessas palavras. Não necessariamente, como disse, tem que ser ligado a Deus, a Criador, a religião, não. Você não crê nisso, mas pense no que eu vou lhe mostrar agora. Você entendeu uma coisa? A mensagem desse texto que está tentando passar para a humanidade. Esse texto, para os incrédulos, foi talvez, sem dúvida, é talvez o primeiro texto na Bíblia que o incrédulo, o servo, o mesmo agente pessoal de Satanás, de Satã, do adversário, relata como uma primeira controvérsia da Bíblia. Para não entender a história, como nós vamos mostrar agora. E diz que a primeira mentira está aí. Porque o Senhor falou, e se comesse da árvore, o homem morreria. E é óbvio, mais adiante no capítulo 3, você vai ver que o homem cai junto com a mulher que veio com o homem, e ele não morre. Não morre. Só que o indouto, o ignorante, o que não estuda, o que vai comer com a mão dos outros, jamais vai poder entender um texto desse. Se ele se voltasse para a profundidade, o que está escrito atrás das letras no hebraico, quer dizer, esse texto, não teria essa besteira, essa bobagem, por assim dizer. Porque o texto fala, no original, não coma do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres, comendo, morrendo, morrerás. Comendo, morrendo, morrerás. Esse é o texto. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas, para morrerem, elas precisam nascerem, como nascem pecadoras, e contar no pecado, e vão morrer porque nós vamos ver porque elas vão, mais tarde, porque elas vão morrer, porque todos morremos, porque nasceram do pecado. Vou falar também nesse programa sobre o pecado, para você entender o que é isso. E pode perguntar que isso não existe, mas vamos falar sobre isso aí. Então o que acontece? Comendo, morrendo, morrerás. Não se morre, via de regra, assim que se toma uma droga, que se toma um veneno, que se toma álcool, que se faz ingestão de comidas que vão mais cedo ou mais tarde trazer doenças que vão matar as pessoas. E o texto é claro, quando você vai estudar o Gênesis, as pessoas não morreram imediatamente. Nem Adão nem Eva. Adão morreu com 930 anos. Que você acreditou não, mas está mostrando aí nessa história que não se morre de uma vez. Você morre paulatinamente. Você vai fazendo besteira, andando contra a sua existência, contra a sua fisiologia, a sua limitação, e você mais cedo ou mais tarde vai colher o que você plantou. É aquela tal lei da semeadura. Você planta, você colhe mais cedo ou mais tarde. Não se planta uma coisa hoje e vai colher amanhã, que ela já cresceu. Não, não é bem assim. Você sabe disso. Qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência vai entender que você planta algo hoje e vai colher amanhã. Leva um tempo para a colheita, ou não é assim? Aqui dessa forma, então, aconteceu isso. O homem tem colhido o que ele plantou e tem cada dia mais colhendo o que plantou. E durante essa série você vai entender por que você tem na sua família ou conhece pessoas que tiveram mortes trágicas, coisas terríveis, que se diz aí
fatalidade, ou mesmo a falta de amor de Deus, a falta de cuidado de Deus, pelo não existe. Porque é muito mais fácil acusar Deus que você crê em Deus, porque eu não puxo nem mais falar em Deus, porque eu falo no Criador do céu e da terra, porque Deus cada um tem o seu, já falei isso, eu vou repetir mais uma vez, mas as pessoas criticam, acusam o Criador, como ele não existisse, porque às vezes não entendem as mortes que acontecem na sua família e nos seus vizinhos, nas pessoas que as conhecem, os que são próximos dessas pessoas. Do modo geral, é dessa forma. E, como disse, muitas têm negado, têm apostatado da fé, quando sobrevém a desgraça e elas perguntam para si mesmas: o que é que eu fiz? Vamos explicar também porque as pessoas têm a cara e pau, o cinismo de dizer por quê, o que é que eu fiz, o que é que nós fizemos. Você não pode perder essa série. Então, esse texto fala da primeira alusão à morte do ser humano nesse planeta. O homem começou a morrer a partir que ele começou a transgredir a lei. E nós sabemos, nós vamos mostrar nesse programa também, o que é isso, a transgressão da lei. Nós sabemos, e você certamente está ligado nesse assunto, entende que quando você ultrapassa o sinal vermelho, você está infringindo a lei. Você pode morrer atropelado, pode morrer esmagado por um caminhão, por uma carreta, por um trem, por uma linha férrea que não era para passar, ou naquele mesmo instante se livrar até o dia que o costume que você tem mate você. Porque um dia, por persistir tanto no erro, você vai acabar se dando mal. E você tem visto certamente pessoas que, por mais que foram avisadas por diversas vezes, elas não desistiram e continuaram a desafiar a própria vida e o próprio Criador, e um dia encontraram a morte. Porque nós vamos ver que o salário do pecado, de verdade, é a morte. Você vai ver isso aqui, vou ler com você agora, o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Para fundamentar isso na palavra de Deus. Você crendo nela ou não, você imagina que isso está escrito com um propósito. Dizer que quem infringe a lei vai pagar mais cedo ou mais tarde, seja uma multa ou seja com a própria vida. Então, Romanos 6, verso 23 em diante, 23 e 24, diz assim a palavra, pela NVI, verso 23: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é a versão NVI. Vamos ler o mesmo texto, na versão aqui do Radachá, hebraico mais próprio original. Romanos 6, capítulo 6, verso 23. Diz assim, essa versão: que as pessoas merecem com o pecado é a morte. O que as pessoas merecem com o pecado é a morte. Mas a vida eterna é o que se recebe como presente gratuito da parte de Deus, em união com o Messias Yeshua, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Essa versão diz: o que as pessoas merecem é a morte. Veja que é um texto um pouco diferente, mas real, porque é assim que os judeus, quem escreveu esse texto tinha pensamento judeu, era judeu, foi que trouxe essa ideia, que Paulo era judeu, e judeu fariseu, você sabe muito bem disso, sabia o que está dizendo. Na linguagem judaica é dessa forma: quem transgride a lei merece a morte. Agora, é o pagamento que ela recebe, como diz na versão NVI. Agora, na verdade, o que é pecado? Pecado para muita gente não existe. O que é totalmente sem lógica e irracional.
se dizer que não existe pecado, porque todo pecado significa a transgressão da lei, como está escrito em 1 João capítulo 3, o verso 4, que diz que o pecado é a transgressão da lei. De fato, quem comete pecado transgride a lei. Agora, mais uma vez digo, de repente, você pode dizer, não, pecado é relativo, porque em algumas civilizações, pessoas andam nus, não é pecado para elas. Pessoas que fumam maconha abertamente, e não é pecado, não transgride a lei daquele país, não transgride a lei daquela tribo que as pessoas andam nuas. Há pessoas que não veem nada demais em homens estar vivendo com outros homens como casais, mulheres vivendo com outras mulheres como casais, criando crianças como seus filhos. Para muita gente isso não é pecado, que a lei do país, da sociedade, a exibe disso, coloca essa situação esdrúxula no mínimo, mas que é abominável para a maioria das pessoas, ainda o é, embora se saiba que a cada dia que passa, a sociedade está cada vez mais podre, mais imunda, mais tomada pelo inferno, pelas pessoas que gostam de prazeres e gostam de viver pela carne, atender os seus interesses carnais, atender as suas bestialidades e viver, como disse, amantes delas mesmas, egoístas, irreverentes, insubmissas, desobedientes a pais e mães, mais amantes dos prazeres do que Deus, como está escrito nesse texto que eu sempre bato nessa tecla, de segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3. Uma barbaridade que muita gente não vê, como isso vê como naturalidade, quando na verdade não é natural, porque não foi assim que as coisas foram feitas. A Bíblia conta uma história, ainda que seja metafórica, que o Eterno criou macho e fêmea. Ele não criou dois machos para se unir. É como disse o colega aí, o humorista, e se Deus, o Eterno, que criou o homem e a mulher, quisesse que existisse homem com homem, não tinha criado Adão e Eva, tinha criado Adão e Ivo, dois frescos, dois homossexuais, dois pederastas, ou dois pervertidos sexuais, não Adão e Eva. Não faria um homem e uma mulher, não faria um animal macho ou fêmea, mas hoje isso é relativo, isso é de cada um, hoje é até ofensivo para muita gente tá falando dessas coisas. Quero aqui dizer a quem está vendo esse vídeo, eu não estou aqui discriminando esse tipo de gente. Eu estou dizendo que eu abomino, mas não estou dizendo que discrimino eles, porque são seres humanos que merecem compaixão e misericórdia. Eles vivam o seu mundo e deixem que as pessoas vivam o seu mundo. Infelizmente, hoje não é isso que nós estamos vivendo. Estamos vendo coisas onde eles querem impor essa imoralidade, essa bestialidade às demais pessoas, inclusive a crianças, como você tem combatido todos os dias na televisão e nos jornais. Infelizmente, esse é o resultado desse mundo que caminha paulatinamente e às vezes de maneira súbita para a morte. Não fique impune, não fique impune. Ninguém que transgride uma lei vai ficar impune. De alguma forma vai pagar, mais cedo ou mais tarde. E isso vai resultar no final de todos em morte. E todos nós, sem exceção, até que se prove o contrário, irá morrer dessa forma, mais cedo ou mais tarde. Agora, como você pretende ou deseja sair desse mundo? É uma coisa que você precisa pensar. E eu quero ler com você um texto da Bíblia também, ainda que você não creia, que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Vamos ler a partir do verso 15, do verso 11 ao 16, e depois do verso 19 e o verso 20. Vou começar pela NVI. Versão NVI. Deuteronômio 30, verso 11 ao verso 16. O que hoje lhe estou ordenando não é difícil fazer.
nem está além do seu alcance, não está lá acima no céu, não está lá em cima no céu, aliás. De modo que vocês tenham que me perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Vamos ver agora o 19 e o 20. Diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês vivam e os seus filhos vivam, e para que vocês amem ao Senhor, seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhe dará muitos anos na terra que jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Essa é a versão da NVI. Vamos ler a versão hebraica do Taná, Devarim 30, o verso 11 ao 15, depois 19 ao 20. É um texto que eu li agora. Diz assim o 15 aqui na versão Taná: vejam, eu apresento a vocês hoje, por um lado, a vida e o bem, e por outro lado, a morte e o mal. Eu ordeno a vocês que amem Adonai, seu Deus, sigam seus caminhos e obedeçam às suas ordenanças, aos regulamentos e às regras, pois se vocês fizerem isso, viverão e aumentarão em número, e Adonai, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando, a fim de tomar posse dela. No entanto, no seu coração, agora 16, vamos passar agora para o verso 19. Convoco o céu e a terra para testemunhar contra vocês hoje que eu apresento a vocês vida e morte, bênção e maldição. Portanto, escolham a vida para que vivam vocês e seus descendentes, amando Adonai, seu Deus, prestem atenção ao que ele diz e apegando-se a ele, pois esse é o propósito da sua vida. Disso depende quanto tempo vocês viverão na terra que Adonai jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Esse texto que eu acabei de ler agora, você viu na versão NVI, na versão do Taná, a versão hebraica, mas para o original, tem um propósito. Se você crê ou não crê, como disse nessa história, que para você pode ser uma história, uma coisa inventada, mas tem no mínimo uma lição moral para as pessoas. Por exemplo, esse texto está dizendo que uma coisa você pode ter se você crer ou deixar de crer. Se você crer, você vai ter a opção de escolher vida e bênção. Se você não crer, você vai escolher morte e maldição. Isso é regra em qualquer parte do mundo. As nossas atitudes, nossos atos é que traçam o nosso destino. Não existe destino traçado, como muita gente crê em carro e sina. Isso não existe. Nossas atitudes, nossas decisões nos levam para o caminho de vida ou de morte, para a bênção ou maldição. É uma opção. E em todo lugar, em qualquer parte do planeta, em qualquer sociedade, até mesmo onde se anda nu, nas tribos indígenas, como já falei, existe a regra mínima lá. Em todo canto, num bordel, num rendezvous, existe regra mínima. Tem regra. Ainda que seja assim, aqui não tem regras. Isso já é uma regra. Há proibição em todos os lugares do mundo. Não passe perigo, alta tensão, risco de morte. Você quer fazer? Para passar? Entre num quartel e sabe que é proibido entrar, você está arriscando a morrer. Mas é a opção sua, você escolhe, é sua decisão de decidir e roubar ou entrar num quartel militar, do Exército ou da Marinha, da Aeronáutica ou qualquer força armada aí de outro país. Você decide, você que escolhe. Proibir
proibição existe em qualquer parte do mundo. Ainda que exista ridículos com todas as letras maiúsculas, que digam que é proibido proibir. Ele já está colocando uma proibição. É proibido proibir. Veja que coisa nojenta e ridícula. Mas tem gente que pensa assim, que não temos que obedecer regras. A vida, ela existe por causa de regras. O mundo está firmado, a Terra gira em torno do Sol, acompanhando regras, normas da física. É assim que as coisas funcionam. A lei da gravidade está aí. Você quer infringir? Quer pular de um prédio de 10 andares? Vai se esborrachar no chão. Quer infringir a lei da termodinâmica? Vai botar a mão no fogo para se queimar. É uma decisão sua. Mas regras, elas existem em qualquer sociedade, em qualquer lugar, em qualquer parte, em qualquer rendezvous do mundo. No mais nojento dos bordéis, há uma regra lá. Ainda que seja uma só. Tem regras. Ninguém pode viver sem regras. Como algum tipo de gente, que se diz gente, não é gente, quer viver sem regra. Paga por isso. Não é à toa que você vai ver nos próximos programas, porque esse tipo de gente recebe o que elas merecem receber. A morte. Todos nós vamos morrer, já disse isso. Mas veja como se morre. Veja como se morre. Veja o que a sua morte é capaz de trazer e de fazer com as pessoas. Porque morrer, repito mais uma vez, é um fato inexorável para todos aqueles que nascem vivos. Eu, como médico, posso atestar disso. Eu, como médico, vou explicar no próximo programa quais são os tipos de mortes que você pode ter, que o ser humano pode ter, porque a morte ela não se limita só em uma morte. Existe, segundo a palavra, 2 tipos de morte, mas do ponto de vista sociológico, do ponto de vista do cotidiano da vida do ser humano, melhor dizendo, da sua natureza, como um corpo que tem uma alma que faz a pessoa ser quem ela é, e o espírito que dá vida a esse corpo, tem outro tipo de morte. Nós vamos falar disso no próximo programa. Mas, voltando ao assunto, esse texto que eu li está dizendo o que a pessoa pode escolher. Se você crê que existe um Criador e que Ele quer lhe dar o melhor, você tem a bênção e tem a vida. Se você não crê que existe Criador, que você está aqui por estar, você nasceu do acaso, você é uma ameba que evoluiu para o que você é hoje, que virou um macaco, porque eu creio, se você crê nisso, é a sua família que descende de macaco. Eu tenho certeza que a minha e de muita gente não descende de macaco, mas se você crê que você evoluiu do macaco, amém. Você e sua família, com certeza, evoluiu do macaco. É uma coisa sua, é o que você pensa. Então, você arca com as consequências dessa sua crença, como eu e quem crê do modo que estou aqui crendo, vai arcar com as consequências daquilo que estamos aqui defendendo. É uma coisa simples assim, tem muita loucuração. É só você continuar na sua fé e nós que estamos crentes, certo de que é dessa forma, vamos continuar na nossa fé. E cada um dia, querendo ou não, diz a palavra que prestaremos contas de nós mesmos, cada um por si, ao Criador. Até hoje, ninguém veio para contar acerca disso. E isso talvez seja a razão da sua incredulidade. Mas fé não é racional, não é lógica. Fé não é lógica, melhor dizendo, fé não é lógica. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Você tem certeza que vai acontecer. Você está vendo o invisível. Você crê e acontece. Depende de você. Não depende de outrem, é de você. A fé é sua. Ou você tem ou você não tem. Esse texto
fala disso. Se você for ler o capítulo 28 e 29 desse mesmo livro, Deuteronômio, de Devarim, você vai ver que ele apresenta lá as bênçãos decorrentes da obediência e as bênçãos, as maldições decorrentes da desobediência, que são 3 vezes mais, melhor dizendo, do que as bênçãos que você tem pela obediência. As desgraças que vêm sobre as pessoas que são desobedientes, elas são claras nesse texto, você crendo ou não, mas diante das ocorrências, das práticas que o mundo tem demonstrado, tem se visto isto claramente, o que acontece, e nós vamos mostrar nesses programas que se seguem, após esse, se Deus assim vai até permitir, isso acontecendo na vida de muita gente, e elas, como disse, volto a repetir, dando onde João sem braço, agindo como cínicas, ridículas, perguntam a si mesmo e a seus familiares: o que é que eu fiz? O que fizemos? Você não pode perder essa série. Eu espero que você tenha entendido isso e quero, no próximo programa, aprofundar esse assunto, mostrando a você o porquê das desgraças terríveis nesse mundo, e certamente o que vou apresentar calará a boca do ser mais cético e mais incrédulo dessa terra. Obviamente que fundamentado na certeza de que de verdade existe um Criador e que esse Criador está mais do que comprovado a sua existência através do único povo nessa terra que tem sobre esse povo, sobre ele, as profecias desse Criador se cumprindo nesse povo. Você sabe de quem eu estou falando. Estou falando do povo judeu, do Israel de Deus, que está, mais uma vez repito, espalhado por toda a terra, inclusive aqui na Paraíba, nesse recanto desprezado, ainda hoje ridicularizado pelos intelectuais e pessoas que se acham mais inteligentes, mais nobres, mais bonitas, mais perfeitas, dos estados do sul e do sudeste do país, inclusive até outros estados do nordeste, que também falam da Paraíba de modo pejorativo. É a realidade. Mas esse pequeno país, esse pequeno estado aqui, tem a maior incidência de judeus, do povo de Israel, que veio para cá quando foi expulso de Portugal, por Dom Manuel. Essa é a verdade que a gente conhece. Mas, tá, quem estuda, quem pesquisa vai ver isso. Não é à toa que aqui nessa cidade de João Pessoa, por exemplo, a capital do estado, é uma cidade que difere de muito dessa. Eu conheço todas as capitais do Brasil. Nenhuma capital do Brasil se compara a João Pessoa. É uma coisa singular, como Israel é singular. Não é à toa que esse estado está também tomado, habitado por esse povo especial que o Eterno, o Criador do céu e da terra, escolheu antes que o mundo existisse para ser o seu povo, raça eleita, sacerdócio real e povo de sua propriedade exclusiva. E é baseado nesse assunto, e isso é uma prova indiscutível que realmente ele existe, porque até agora não existe prova nenhuma cabal, científica, nem filosófica, nem religiosa, que existe um Criador, porque as pessoas vão atrás de religião, vivem atrás de pensamento de homens, doutrina de homens, mas não se voltam para o seu povo, porque foi tentado apagar a memória do povo de Deus da face da terra. E a religião oficial fez isso, mas ninguém pode vencer o Eterno, ninguém pode enganar aqueles eleitos, como a própria Bíblia diz. Não se engana e jamais se confunde o eleito do Eterno. E é isso que eu quero mostrar a você, como quem é eleito vive uma vida e tem uma morte diferente daqueles que não são eleitos, detestam os eleitos
odeia os eleitos, persegue os eleitos, e o seu fim e da sua família não é nada agradável. Então espero rever no próximo programa. Quero encerrar o programa mais uma vez, agradecendo ao Eterno pelo privilégio de poder levar essa palavra ao povo que ele escolheu antes do mundo existisse. Pois é, estamos encerrando o programa para Israel, mas antes de agradecer ao Eterno, quero aqui abrir um parênteses para lembrar você de que não estamos aqui fazendo proselitismo para A, para B ou para C. Estamos falando daquilo que cremos e que queremos obedecer e seguir. Você tem sua fé, deve andar na sua fé. É isso que nós estamos sempre dizendo. Não somos o dono da verdade, estamos aqui tentando dar testemunho da verdade, se é que você crê que existe verdade. A verdade, como disse, para muita gente, ela é... A maioria das pessoas sabe que a verdade é relativa em tudo. Só existe uma verdade verdadeira, que é absoluta, e essa você só vai saber se você ler o livro O que é a Verdade. O que é a verdade? É o livro que nós estamos lançando esse ano, e se você quiser conhecer uma verdade que não cabe questionamento, leia esse livro, e se você conseguir questionar sobre essa verdade, eu gostaria muito de que você fizesse isso, para que eu encerre de uma vez por todas com essa conversa, com esse programa e com toda a conversa de Deus, de Bíblia. Se você puder fazer isso vai fazer um grande favor para mim e para a humanidade, porque certamente eu serei o mais ferrenho dos ateus que a Terra pode ter conhecido até o dia de hoje. Você, se tiver curiosidade, adquira o livro, leia e tente fazer um questionamento acerca dessa verdade absoluta que nós apresentamos no livro O que é a Verdade. Então, eu quero encerrar o programa, como de sempre, agradecendo ao Eterno por estar concluindo esse trabalho, que não é fácil, é árduo, porque faço isso de improviso, não tenho aqui ninguém para me ajudar, você, a minha esposa, para me ajudar nessa gravação, e eu mesmo faço a edição hoje desse programa, sem estar com escrito, não estou lendo nada, estou falando as coisas de uma maneira natural, de acordo com aquilo que o Eterno coloca na minha boca para que saia para esse programa. Se você crê ou não, é uma coisa sua, como o Eterno. Vamos agradecer. Adonai do Rei, Melé Rolando, Senhor nosso Deus do Universo, Adonai Bezerra, Senhor, Criador da humanidade, Senhor do céu e da terra, que conhece cada coração e sabe muito bem quem somos. Ao Senhor você dá mais uma vez toda a honra da glória, porque Tu és o único Deus, o Deus de Israel. A Tua palavra diz nessa Bíblia que Tu és o Deus de Israel. Israel é o Teu povo que está por todo esse planeta. Sabemos muito bem disso. Sabemos que o Teu país é Israel. Tu escolheste Israel, o centro da terra. E no centro da terra Tu colocaste Sião, a cidade de Jerusalém, que é outra cidade que é eternizada em toda a história do mundo. Chama-se Jerusalém ou Jerusalém. A Jerusalém celestial é o teu Olam Rabá, é o teu paraíso que o Senhor criou antes que o mundo existisse. E para isso criaste um ser perfeito, antes que existisse tudo, o Senhor Yeshua ben Yosef, a quem devemos obedecer, porque estamos obedecendo aos teus mandamentos, a quem devemos seguir, porque estamos seguindo a tua palavra, que é a verdade. Pai querido, Pai eterno, mais uma vez te louvo e te agradeço por esse privilégio de falar ao teu povo que vai ouvir e assistir esse vídeo. Sabemos que são poucos, e poucos são aqueles que entrarão pela porta estreita. Pouquíssimos são os que entrarão no Olam Rabá, ainda que seja milhares de pessoas, mas quando se compara a aproximadamente 76 trilhões de pessoas que já passaram por esse planeta, é um número muito aquém, muito ínfimo. E o teu reino será para sempre. Nós te louvamos e te agradecemos. Mas ao que dizemos, com todo carinho, todo amor, todo louvor, Baruch Atah Adonai, bendito seja o Senhor, Baruch Hashem, bendito seja o nome, o Criador, o Eterno. Então, despeço de você mais uma vez com o Todá Rabá de sempre, que é o muito obrigado em hebraico. Digo também mais uma vez para você, Shavuot, tenha uma boa semana. E digo também, Leitraot, quer dizer, até logo, Shalom.
I thought